Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 3, versículos 12 a 15, que diz: Irmãos, cuidado para que nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo, que vos desvie do Deus vivo. Antes, exortai uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se mantivermos a nossa confiança inicial firme até o fim, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais vosso coração, como na rebelião. Ao meditar sobre esses versículos, o Senhor me levou à seguinte pergunta: o tempo é hoje? O cuidado que temos que ter está revelado nesses versículos, como um alerta para continuarmos vigilantes no caminho para a promessa. Pois, se não houver essa compreensão de que somos os filhos da promessa e que nossa certeza está em viver na dimensão dessa verdade, poderemos, em algum tempo, negligenciar a palavra, os métodos e os meios do Senhor, dizendo que os nossos são melhores. Aqui vemos este paralelo sendo traçado, pois a carta se refere à vigilância e à prontidão em ouvir a voz do Senhor e obedecê-la. Mas os envolvidos neste contexto estavam com seus pensamentos, suas emoções e seu coração presos no Egito, onde mesmo, como escravos, tinham tudo o que queriam. E esse é o dilema de muitos hoje. Não conseguem fazer mais a vontade de Deus porque seus sentidos, suas emoções e sua mente estão nas coisas que foram, ou melhor, nas coisas que não foram deixadas para trás. Não conseguem se desvincular do passado, dos traumas e muito menos das coisas dessa terra. Parecem espirituais, mas na verdade fingem uma falsa santidade para não ficarem justificando suas atitudes. Na frente daqueles que estão ensinando, ou até mesmo na igreja, são santos. E até mostram um grau de intimidade, mas tudo é uma interpretação bem elaborada, pois não estão com a mente e o seu coração no Senhor. Somente estão fazendo para agradar alguém, pois as amizades e os pensamentos estão conduzindo-os a viver na escravidão do pecado e à mercê de suas vontades. Assim também foi com o povo que saiu do Egito, uma multidão de incrédulos que continuaram presos ao passado, livres, mas escravos de suas emoções, sentimentos e pensamentos. Estavam livres para conquistar, para viver na dependência ao Senhor e viver tudo o que foi prometido a Abraão. Mas, mesmo que era sabido por todos, gerações estavam escravas, e a única coisa que um escravo sabe é ouvir e cumprir ordens, mais nada. E por isso que havia em cada período da peregrinação no deserto a desobediência, a rebelião, a incredulidade, pois não queriam viver o sobrenatural do Senhor. Por quê? Porque era mais fácil, depois de uma jornada de trabalho, receber os louros do dia, ou, no final do mês, receber o salário, manter tudo o que se achava necessário, mesmo sendo escravo. Mas, quando o Senhor tirou-lhes do Egito, fez eles serem pessoas independentes e que seriam produtores e empreendedores de seu próprio sustento. Você consegue imaginar, naquele tempo, o Senhor falando sobre protagonismo? Isso mesmo, o Senhor disse que através de sua obediência, sua constância e perseverança, tudo seria melhor, mas primeiro teriam que passar pelo prumo da desintoxicação dos pensamentos limitadores do Egito. E quando se alinhassem à vontade de Deus, conseguiriam compreender para que cada um foi chamado e que todos, unânimes num mesmo propósito, seriam corroborados com a conquista de Canaã, a terra que emana leite e mel. Por isso, o Senhor, nos versículos iniciais, nos mostra esta prontidão que temos que ter e saber que há uma autoridade e autonomia de ver um irmão em desobediência à verdade da palavra e poder conversar para que ele não entre em condenação eterna.
Mas quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Nós só somos canais para alertar e nossa função é ensinar, mostrar a palavra, sua verdade e orientar sobre o caminho. Porque a pessoa já sabe o caminho, mas pode estar presa ao passado, ao Egito e às coisas desta terra. Portanto, não adianta questionar sobre isso, porque se a pessoa está livre, vivendo como escrava, primeiro ela tem que querer se desvincular das coisas antigas, de sua antiga maneira de viver, sair da escravidão do pecado. E isso vemos quando as prioridades são invertidas, se preocupando em fazer mais as coisas da sua vontade do que as coisas da vontade do Senhor. Mas não podemos ficar presos ou querer ficar comentando sobre esses tais, mas devemos continuar e caminhar em rumo à vida eterna. Sempre mostrar o caminho através de nossas atitudes, palavras, ações e pensamentos, revelando Cristo em tudo que formos fazer. Pois o dia é hoje. Faça o que o Senhor te ordenou e chamou. Se possível, não deixe seu irmão continuar no engano, pois 3 versículos são necessários para que possamos meditar e encontrar no Evangelho e que se encontram no Evangelho, segundo Mateus capítulo 6, versículos 21, 24 e 33, que nos vão dar o entendimento. E olha o que eles dizem: porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você percebeu que em cada versículo o Senhor disse sobre prioridade? Por isso que a honra ao Senhor é o princípio de tudo que formos fazer, pois isso é a certeza de sermos, como descrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículo 27, que diz: Ele lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento, e o próximo como a ti mesmo. O Senhor está te forjando nessa luta, nessa batalha, nessa tempestade, nesse problema, nesse processo, nessa situação, para que você veja com os olhos espirituais tudo o que foi preparado para receber. Pois, se Ele te der o que pede ou o que tem prometido sem preparação, você poderá se embaraçar com as coisas dessa terra. Por isso que o Senhor tem que te aperfeiçoar, para você saber como conduzir aquilo que vai receber. Continue, persevere, se mantenha e permita o Senhor te mostrar tudo o que Ele tem preparado para aqueles que o amam, pois nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem chegou ao coração do homem. Deixe o Senhor te levar a esse nível de entendimento, de intimidade e de compreensão, pois o dia é hoje. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos, Pai, por mais este dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor, obrigado por nos conceder mais este dia diante da sua presença. Obrigado pelo Senhor poder permitir nós, Senhor, nos despojarmos de tudo aquilo que não convém a Ti, para poder, Senhor, ser revelado esta nova vida que o Senhor tem preparado para nós. Consagramos este dia, consagramos as nossas primícias, consagramos tudo aquilo que temos e que somos, para que o Seu nome, Pai, seja visto, para que o Seu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido em tudo aquilo que formos fazer. Vá diante de tudo, Pai. Não deixe com que nada, Senhor, nos surpreenda de uma maneira que possa nos paralisar, mas antes que o Senhor nos surpreenda de uma maneira para nós continuarmos e que o seu querer seja manifesto, aonde estivermos, que o Senhor, Pai, esteja na frente, preparando tudo.
para onde formos nos deslocar, que o Senhor já esteja à frente, preparando todo o caminho. Que tudo que formos falar, ou até os pensamentos que forem, Senhor, vir à nossa mente, que o Senhor prepare tudo para nós termos o discernimento daquilo que nós temos que fazer e como nós temos que fazer. Que a sua presença seja manifesta de uma maneira sobrenatural, grandiosa e poderosa. Então, Pai, desde já, despedace, desfaça, destrone, Senhor, todos os altares que muitas vezes nós colocamos, achando, Pai, que somos detentores, Pai, de uma verdade, ou aquilo ali é o que nós temos que ver, mas antes, Pai, eleva-nos ao seu entendimento para que este altar seja a sua presença e seja o Senhor. Que não, Pai, possamos estar ou ficar mais enganados diante de quaisquer situações, mas que a sua presença seja manifesta e que cada vez mais o seu querer seja grandioso. Muito obrigado pela oportunidade do dia de hoje e que essa manifestação, este poder, esta unção e esta graça sejam revelados na dimensão do seu sobrenatural. Muito obrigado, Pai. Assim nós oramos, Senhor, agradecidos por mais este dia, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.